Olá, pessoal, uma noite abençoada para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Meu nome é Gabriela Gabriele, estou no mercado de festas há 13 anos e há um ano eu criei o projeto sobre empreendedorismo feminino. E a partir daí eu comecei a dar palestras, dar cursos, dar aulas, mentorias, tudo o que eu posso fazer para ajudar a mulherada aí, empreendedora, você que tem um próprio negócio, você que deseja ter seu próprio negócio. E hoje nós vamos falar a respeito do atendimento ao cliente, que é o nosso foco principal. Eu costumo falar que não adianta nós, empreendedores, empresários, donos dos seus próprios negócios, terem um produto aí maravilhoso, um produto perfeito, uma boleira fazer um bolo gostoso, uma decoradora de festas aí fazer uma decoração maravilhosa, uma pessoa que trabalha comida fazer aí uma comida assim, deliciosa, se não sabe atender o seu cliente. Então, de nada adianta ter aí um produto maravilhoso se não souber atender o seu cliente, tratar o cliente da forma como ele merece, superar as expectativas dos seus clientes, né? E o assunto principal aí da minha mentoria é o atendimento ao cliente, a excelência no atendimento ao cliente. E hoje eu vim trazer um tema aí, abordar um tema que é muito comentado, é uma dúvida que existe entre os donos dos seus próprios negócios, entre até mesmo os próprios clientes. Será que o cliente tem sempre razão? Essa pergunta é uma pergunta assim crucial que deixa alguns empresários, alguns empreendedores numas situações assim de saia justa, sem saber como agir, porque desde sempre se ouve, né? O cliente tem sempre razão. Só que hoje o que eu vim trazer aqui a respeito do atendimento ao cliente é que nem sempre o cliente tem razão, né? E eu vou provar para vocês, tá? Eu vou trazer aí alguns questionamentos, algumas situações que comprovam que nem sempre o cliente tem razão. E é muito saudável o cliente nem sempre ter razão, e é mais saudável ainda para os nossos próprios negócios conseguir identificar isso, conseguir identificar quando que o cliente tem razão e quando ele não tem, e conseguir mostrar para o cliente de forma sutil, educada, profissional e eticamente que ele não está com a razão. É muito importante saber quando o cliente está com a razão e quando ele não está com a razão. Pessoal, para quem chegou agora, oi Sheila, boa noite! Olá, Academia Aqualupe, sejam todos bem-vindos a essa live maravilhosa. Hoje eu vim abordar aqui um assunto muito polêmico que
Qual é a dúvida de nós empresários? Uma das maiores dúvidas de nós empresários que temos aí o nosso próprio negócio. Será que o cliente tem sempre razão? Para você que está aí, já chegou, clica aí no aviãozinho, compartilha aí essa live aí para os amigos que têm seus próprios negócios, para os clientes. Vai compartilhando, clica aí no aviãozinho e vai mandando aí essa live para mais pessoas. Que é muito importante essa live de hoje, esse assunto de hoje, né? Ele é sensacional. O assunto de hoje, o cliente tem sempre razão? Então, pra gente que tem o nosso próprio negócio, é muito importante, porque existe, de fato, uma linha muito tênue do cliente estar com a razão ou não. E a gente precisa, em nome da saúde do nosso próprio negócio, identificar quando o cliente está com a razão, quando ele não está, mostrar isso de forma ética e profissional para os nossos clientes, e isso vai trazer aí um benefício maravilhoso no nosso negócio e no nosso relacionamento também com os nossos clientes, porque quando o cliente é nosso, de fato, ele vai nos admirar cada vez mais por conta do nosso posicionamento profissional e ético. E a gente saber identificar se o cliente está com a razão ou não, isso passa uma firmeza, uma autoridade, passa uma confiança para os nossos clientes quando ele vê que a gente sabe se posicionar, quando a gente sabe dizer não, quando a gente sabe impor as regras da empresa, porque toda empresa grande tem as suas regras e elas precisam ser cumpridas em nome do progresso, em nome da organização da empresa, em nome de um atendimento aí de qualidade. Então essas regras precisam ser cumpridas e nós, como donos da empresa, e os nossos colaboradores, as pessoas que estão com a gente, elas têm que vestir a camisa e respeitar essas regras e mostrar de forma educada, mostrar de forma ética para os nossos clientes, tá? Quando que ele está com a razão ou não. Algumas pessoas até vão me perguntar, você trabalha com festas, né? Você tem um público, você não tem medo de abordar esse assunto e os seus clientes verem isso e de repente isso ser uma forma de afastar os seus clientes, saber aquelas pessoas que contratam o seu serviço achar que você é autoritária, é mandona, em dizer que nem sempre o cliente tem razão? Não, muito pelo contrário. Porque o meu público, as pessoas que conhecem o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, são pessoas que, como eu acabei de dizer, são pessoas que respeitam as regras da minha empresa. E essas pessoas, elas acreditam cada vez mais no potencial da minha loja, do meu buffet, porque sabe que existem regras e que nós somos as primeiras pessoas a respeitar isso. Então vamos ao que interessa. Para quem chegou aí, boa noite. Aperta no aviãozinho, manda essa live aí para os amigos, para as pessoas que têm o próprio negócio e até mesmo para os clientes, tá? Que é muito importante os clientes, nossos clientes também assistirem essa live. Então vamos lá. Quando que o cliente perde ali um pouco da sua razão? A partir do momento que ele não respeita as normas da sua empresa. Nós, como empresários, nós precisamos ter regras, nós precisamos ter o nosso horário de funcionamento, horário para abrir, horário para fechar. Nós temos algumas regras que algumas pessoas precisam cumprir para que elas realmente, de fato,
se torne nossos clientes. Como, por exemplo, eu vou usar a minha loja aqui como exemplo, tá? Eu vou usar o assunto Peg Monte, que é o carro-chefe aqui da empresa, né? Apesar da gente trabalhar com buffet completo, decorações completas, mas a maioria dos nossos clientes, né, digamos assim, são clientes de Peg Monte, que são aqueles clientes que alugam material aqui na loja. Então, ao longo desses anos, eu fui vendo o que dava certo, o que não dava, e eu mesmo elaborei o meu contrato. E as regras da minha empresa são simples, básicas, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. O cliente precisa apresentar a documentação dele para ele locar material aqui na loja. Ele precisa apresentar a identidade, o comprovante de residência, porque a gente faz um cadastro. Ele precisa cumprir o horário. Se a festa dele é no sábado, sábado e domingo nós não abrimos mais a loja para liberação de Peg Monte, justamente porque a gente também trabalha com buffet. Então, dos quesitos, né, é que o cliente pegue aí o seu material na sexta-feira. Então, a gente faz um contrato, usa a documentação do cliente para colocar as informações dele nesse contrato. A gente faz um agendamento específico, a gente coloca no contrato o dia certinho que ele tem que vir buscar e o horário que ele tem que vir buscar esse material. E a gente coloca ali de 10 às 6, que é um horário folgado, né? Dá para a pessoa se organizar e vir buscar. E tem alguns clientes que a gente já de antemão já vai adiantando essas informações, tá? O cliente aqui na loja, isso aí é uma obrigação nossa como empresário, como dono do próprio negócio. A gente tem que fazer tudo às claras. Antes mesmo do cliente contratar, a gente já informa tudo. Se é um Peg Monte, ele pega o seu material na sexta-feira, né? Levando em consideração aí que a festa é final de semana, ele pega o seu material aqui na loja na sexta-feira. Ele devolve só na segunda, sábado e domingo, devido ao buffet e as minhas participações aí em palestras, em projetos, eu não abro mais a loja para liberação de Peg Monte. Então, o cliente, antes mesmo dele fechar o negócio, ele é informado sobre isso, sobre o horário que ele tem que vir, o dia que ele tem que vir, o que ele tem que trazer, que a pessoa que está no contrato é a que tem que vir buscar o seu material. Isso está no contrato e isso a gente fala. A gente solicita que o cliente leia e dê um de acordo lá embaixo. Então, assim, tudo isso é avisado antes. Então, para aquelas pessoas que querem mudar as regras da nossa empresa, esse tipo de cliente que quer mudar as coisas, que quer ditar as nossas regras, esse cliente, ele não tem razão. Muitas das vezes eles nem chegam a ser os nossos clientes, né? Porque já que eles querem mudar as nossas regras e a gente não permite, porque se a gente chegou naquela determinada regra de que ele tem que pegar o material naquele dia, naquele horário, com a documentação, tudo certinho, tem que ser ele, a pessoa que está no contrato é que tem que vir buscar para poder conferir o que ele está contratando. Se a gente chegou aqueles quesitos básicos para que o cliente contrate, é porque tem um motivo. Então, você que tem o próprio negócio, você determina as suas regras de acordo com a sua experiência. Coisas que são quesitos que trazem aí organização, que deram certo, você tem que manter e mostrar para o cliente que é dessa forma que tem que ser. Algumas pessoas, né, me perguntam assim, quando eu falo, olha, para você locar aqui, você tem que mandar a sua identidade, o seu comprovante de residência, a pessoa que tem que vir a pessoa que dá o nome, que está lá no contrato, é a pessoa que tem que vir. Em alguns momentos a pessoa questiona, poxa, mas eu trabalho na sexta-feira, eu posso pedir para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido ir buscar o material no meu lugar? Aí eu falo, olha, você tem que ir, a pessoa que vem é que tem que dar a documentação, porque tem que bater, tem que casar ali tudo direitinho. A pessoa que está no contrato, a pessoa que vem buscar,
porque a pessoa que está contratando é que sabe exatamente o que ela contratou. Então, é necessário que ela venha para ela conferir. E aí a gente explica o porquê. Por que é dessa forma? Porque já houve alguns acontecimentos da pessoa, né? Vamos supor, a Sheila contratou um Pegmonte aí pro aniversário dela e deu a documentação dela, deu o comprovante de residência, deu a sua identidade. Ela me falou exatamente quais eram as peças que ela queria no Pegmonte dela. E aí, na sexta-feira, antes da festa, a Sheila não pôde vir buscar, pediu para o irmão vir. O irmão chega aqui, ele simplesmente não sabe o que é, porque ele não estava com a Sheila, quando a Sheila escolheu aí a sua decoração. Ele pega tudo, acha tudo lindo, maravilhoso, bota tudo no carro. Chega em casa, a Sheila fala assim: eu não gostei dessa bandeja. Na foto parecia vermelho, mas na verdade é um rosa pink. Um exemplo, né? E aí, como a Sheila não veio, a Sheila não teve a oportunidade de ver a peça antes de levar e de repente ela perdeu aí a oportunidade de trocar aquela bandeja, porque olhando ali pessoalmente ela viu que não era exatamente o que ela queria. Esse é só um exemplo, tá? Então, assim, quando a gente chega a ditar uma regra, algum motivo a gente tem. Tanto eu quanto você que tem o seu próprio negócio, você precisa ter aí manual de instruções da sua loja, né? O que precisa fazer para a pessoa te contratar, quanto de sinal você resolve cobrar, quanto que o cliente tem que dar de sinal, se é 50%, se é 30%. Tem algumas pessoas que não cobram sinal, o que é errado, porque a partir do momento que o cliente não dá um sinal, ele não está comprometido com você, sabe? Então, assim, outras coisas também que fazem o cliente perder um pouco da sua razão é em relação a pedir muito desconto, a pedir muito parcelamento. Se você trabalha com um plano de negócios, um plano de parcelamento, por exemplo, aqui na loja eu parcelo qualquer serviço em 12 vezes, mas o cliente ele quer parcelar em 20 vezes, né? E ele diz que só vai fechar com a gente se o parcelamento for dessa forma, em 20 vezes, né? E a gente não pode abrir mão das nossas regras para poder agradar uma ou outra pessoa, porque quem conhece o nosso trabalho, quem conhece o seu trabalho, sabe que seu trabalho é bom, é um trabalho de qualidade, é um trabalho de responsabilidade. Esses clientes que respeitam a sua forma de trabalhar, esses sim são os seus clientes, e esses que respeitam são os clientes que estão aí com toda a razão, tá? Então, assim, clientes que pedem desconto, que pechincham, que não dão valor ao seu trabalho, não sabe o sacrifício que você faz para realizar aquele produto, para fazer aquele bolo, quantos compromissos e quantos momentos de lazer você abre mão para poder atender aquele cliente, né? Então, assim, você tem que se posicionar, você tem que criar aí a sua autoridade em relação aos seus clientes. E por quê? A gente não consegue agradar todo mundo. Se a gente agradar aqueles clientes que respeitam as nossas regras, pronto, a gente não precisa de mais nada, sabe? A gente não precisa vender muito, a gente precisa vender bem. Se a gente vender bem, o nosso negócio tem tudo para dar certo. Sem contar que as pessoas que estão de fora, que estão vendo ali que você tem regras, que tem uma organização, que tem horário, que tem métodos, contrato, elas vão respeitar o seu trabalho, elas vão enaltecer o seu trabalho, elas vão indicar vocês para outras pessoas. Muito ao contrário do que
algumas pessoas pensam, né, que eu vou dar desconto, senão eu vou perder aquele cliente. Eu vou aceitar parcelar em 20 vezes, senão eu vou perder aquele cliente. Não perde não. O bom cliente, ele vai aceitar aí as suas regras, as regras da sua empresa, e ele vai contratar de você sabendo que você tem um bom produto, né? Agradar o cliente sempre que possível faz parte da excelência no atendimento. Um brinde, um descontinho é permitido, sabe? A questão do pagamento, você tem que ter já estruturado as suas formas aí de pagamento, tudo certinho, direitinho, desde que não prejudiquem aí a qualidade do serviço prestado. Em relação a clientes que chegam até vocês com preços de concorrentes, olha, eu vi um bolo ali na esquina, na moça ali da esquina, e ela me quanto que é o seu bolo, né? Aí a pessoa fala assim, o meu bolo para 20 pessoas é R$100. E aí do outro lado o cliente te fala, mas a moça ali da esquina faz a 80, você não tem como fazer a 80 não? E aí você vai responder da seguinte forma, olha, eu não posso falar pela minha colega de trabalho o porquê ela cobra 80, mas devido aos meus ingredientes de trabalho, a minha experiência no mercado, eu cobro 100. Esse é o valor do meu bolo, porque só assim, cobrando esse preço, é que eu vou conseguir te oferecer um produto de qualidade, sabe? Agora, em relação à minha colega, eu não posso falar por ela. Ela tem as razões dela para cobrar R$80 e eu tenho as minhas para cobrar 100. Uma forma direta e educada de explicar para o cliente por que o seu preço é maior que o do concorrente, né? E o que fazer quando o cliente exige um desconto, né, e um benefício que vai além da política da empresa? É isso aí, isso que eu acabei de falar. Você vai responder aí para os seus clientes exatamente isso que eu falei, que é dessa forma que eu respondo às pessoas que me procuram querendo um preço que não é o meu preço, não é o meu valor, né? E também explicar que seria injusto com aqueles clientes que pagam sem reclamar, que pagam o preço que a gente cobra pelos nossos serviços sem reclamar, sabe? O desconto em demasia, ele pode comprometer aí a qualidade do serviço prestado. Todos os custos são milimetricamente calculados para uma boa apresentação aí do serviço, né? A gente tem que se colocar assim no lugar, né, de uma empresa conhecida, essas empresas famosas, né? A gente tem que se posicionar como uma empresa grande realmente, porque as empresas grandes, elas só crescem, né? Elas foram pequenas um dia e elas só crescem porque desde o início elas tiveram suas regras, os quesitos básicos para que as pessoas possam ser suas clientes, e as pessoas tiveram que respeitar. Você vai aí numa casa, numa loja grande de departamentos, né? Nessas que tem shopping, não vou citar nomes, mas você não consegue fazer como é que se diz? Um financiamento, né? Um plano de pagamentos, né? Se você não apresentar a sua identidade, seu comprovante de residência, se você não apresentar aí telefones de pessoas conhecidas que possam confirmar aí que você é você, né? E a gente tem que trabalhar dessa forma. A gente tem que pensar grande, sabe? Se posicionar como uma empresa para que as outras pessoas, aquelas pessoas que de fora te enxerguem como empresa. Porque se você ficar trabalhando aí como empresa pequena, como autônomo, aquelas pessoas assim que não são donas de empresa, são só quebra-galho,
é dessa forma que as pessoas vão ver você, vão te enxergar dessa forma, como um quebra-galho, uma pessoa que te socorre em cima da hora, que é uma outra coisa aí que a gente tem que pensar bem antes de fazer, tá? O cliente, ele tem sim razão em exigir, né, que o contrato seja cumprido. Aí sim o cliente tem razão, tá? O cliente só perde a razão a partir do momento que ele não quer respeitar as regras da sua empresa. Mas o cliente tem sim razão em exigir que o seu contrato seja cumprido, que tudo que foi combinado e acordado seja entregue, tá? E nós, como empresários, empreendedores, nós temos essa obrigação, tá? Para que nós tenhamos aí, sejamos bem vistos aí no mercado pelos nossos clientes e a gente possa cobrar um preço justo. Porque para cobrar um preço justo, a gente precisa ter autoridade moral para isso. E para ter moral, a gente precisa ser correto, sabe? Entregar tudo com honestidade, não prometer aquilo que a gente não vai conseguir cumprir e entregar para o cliente aí tudo certinho, tudo que foi combinado. Mas quem bate o martelo sobre as regras da empresa somos nós, tá? E não confundir excelência no atendimento com venda a qualquer custo. A gente pode, nós como empreendedores, empresários, a gente pode sim oferecer aí um atendimento de excelência, tá? Um atendimento aí de excelência para os nossos clientes, sem oferecer qualquer prejuízo ou risco para o nosso negócio, tá? E a gente tem que ir encontrando aí a nossa fórmula, né? Para que a gente consiga cumprir com isso. A gente consiga atender os nossos clientes com excelência, da melhor maneira possível, para que a gente ganhe aí autoridade no mercado e sem oferecer nenhum risco, nenhum risco para o nosso negócio, tá? Como, por exemplo, dar super descontos, trabalhar frequentemente com desconto, sabe? Todo dia desconto, todo dia promoção, todo dia desconto. Aí, o que acontece? Aquele cliente, ele só vai lembrar de você pelo preço e não pela sua qualidade. Vender fiado, sabe? Empresas grandes, empresas famosas, de nome, elas vendem fiado? Não vendem fiado. O máximo que elas fazem é você fazer aí um carnê, né? Mas se você não pagar, o seu nome vai ficar sujo na praça, né? E é uma forma deles fazerem com que você não dê aí o calote, o cliente não dê o calote, né? Outra coisa que a gente não pode fazer aí parcelar além do previsto. Se o teu plano de parcelas é até 12 vezes, e ponto final. E sempre lembrar para o cliente que a gente não pode abrir mão dessas regras, porque é através dessas regras que a gente consegue entregar um produto de qualidade, sabe? Porque se a gente abrir uma exceção, a gente pode colocar tudo por água abaixo. Conquistar o cliente é cumprir o combinado com qualidade, com cordialidade, com bônus inesperados. O que são bônus inesperados? Bônus inesperados são aqueles mimos que a gente entrega para o cliente, mas isso aí a gente entrega na hora de entregar o produto. Um cliente contrata com a gente aqui, por exemplo, um kit de pega e monte, que não vai nenhum cenário de chão, que não vai banquinho para a criança sentar e tirar foto, um exemplo. E aí
aquele cliente, ele cumpriu todas as nossas regras, ele veio no horário combinado, e se a gente puder, se tiver disponível aqui no momento um banquinho para a criança sentar e tirar fotos, a gente inclui lá como brinde para a decoração do cliente. É alguma coisa que não vai onerar, é uma coisa que está ali disponível para a gente não deixou de alugar para outra pessoa. E aí a gente vai, oferece um brinde para o cliente, um banquinho para a criança tirar fotos, por exemplo, sabe? É uma forma aí de agradar o nosso cliente, é o chamado over delivery, né? Bônus inesperados e um brinde, um mimo. Você pode ter aí na sua loja aí um brindezinho, alguma coisa que para você não vai custar muito, mas é só pelo fato de você ter alguma coisa ali para oferecer para o seu cliente, uma balinha personalizada, uma revistinha com lápis de cor para o aniversariante, para aquela criança que está fazendo aniversário, que a mãe está aqui alugando material. Isso tudo são coisas que você tem que você pode fazer pelo seu cliente, né? Não é obrigado, mas é muito bom, é um diferencial que você vai ter aí no mercado. E para fechar, né? Para a gente fechar aí, se o cliente tem sempre razão ou não, em relação a contrato, né? Vocês que trabalham com o público, independente seja a área que for, não façam nada de boca, tá? Tudo que vocês forem fazer, façam um contrato, por mais simples que seja. Ali você deve especificar todo o serviço que está sendo contratado pelo cliente, os seus dados, os dados do cliente, forma de pagamento, quanto que o cliente tem que dar de sinal, quanto que ele pode pagar no dia da entrega do serviço, tá? Procurem trabalhar com contrato, porque afinal de contas o combinado não sai caro. O combinado ele não sai caro nem para nós que somos empresários e nem para os nossos clientes, tá? Essa relação de cliente e empresa, né, e cliente, ela é uma troca. Nós temos o serviço que o cliente precisa e o cliente tem o dinheiro que a gente precisa para manter a nossa empresa. É uma troca, tá? Para a gente ter autoridade moral aí para exigir que os nossos clientes, exigir não vamos usar essa palavra, né? Porque contrata os nossos serviços quem quiser, a pessoa é livre para escolher a empresa que ele quiser, mas para a gente ter ali condições, moral e autoridade para passar para o cliente tudo que ele precisa fazer para que ele contrate os nossos serviços e a gente possa, né, dessa forma, ele cumprindo todo o passo a passo ali para que ele contrate os nossos serviços e a gente, dessa forma, conseguir prestar um serviço de excelência. É uma troca, né? Porque a gente precisa trabalhar com transparência, honestidade, para que bons clientes continuem procurando a gente. E dessa forma a gente vai retribuindo aí com a qualidade dos nossos serviços. Eu falo muito sobre atendimento ao cliente, né? Repetindo aí para quem chegou agora, não adianta nós que temos o nosso próprio negócio termos produtos maravilhosos, mas não sabermos aí atender o nosso cliente. Não adianta, não adianta. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser tratado com cara feia, ninguém gosta de ser tratado com arrogância. O cliente já está ali procurando um serviço. Ele vai pagar pelo serviço e ele ainda vai pagar para ser maltratado, né? Quem é que gosta aí de chegar numa loja e encontrar aí um vendedor com uma cara emburrada que parece que está indo para forca, né? A pessoa tá ali trabalhando, ela tem que dar graças a Deus de estar ali trabalhando, tá com saúde, tá levando o pão para casa, né? E trabalhar é tão bom.
Eu costumo dizer que trabalhar, ele não faz bem só. Trabalhar não faz bem só para o bolso. Trabalhar faz bem para o bolso e faz bem para a cabeça. Então, assim, é nossa obrigação, tá? Oferecermos aí. Acho que hoje em dia é quase que um diferencial, porque eu tenho visto que alguns estabelecimentos eles estão muito carentes de bom atendimento, de educação, de pessoas sorridentes, de pessoas de bem com a vida, pessoas gratas, porque quando o nosso cliente entra na nossa loja, pelo menos isso acontece comigo e eu passo isso para as minhas alunas. O sentimento, quando o cliente entra no nosso estabelecimento, ele tem que ser de gratidão por ele não estar entrando lá na loja do concorrente. Porque da mesma forma que eu trabalho com festas, existem milhares de pessoas que trabalham com festas. Assim como tem um monte de gente que trabalha com bolo, você que está me assistindo que trabalha com bolo, por exemplo, existem milhares de pessoas que trabalham com bolo. E que sorte a nossa quando o cliente entra no nosso estabelecimento, porque a gente tem que suar a camisa para conseguir trazer um cliente para a gente, seja fazendo propaganda com panfleto na rua, seja no Instagram, no Facebook, seja a gente deixando nossos cartõezinhos nas festas, né? Então, a parte mais difícil é o cliente chegar até a gente. Chegou até a gente tem que agradecer muito por aquela pessoa estar entrando no nosso estabelecimento, tratar bem, tratar com carinho, com respeito, com gratidão, passar todas as informações com clareza, transparência, honestidade e mostrar para o cliente que a tua empresa ela tem regras a serem cumpridas, não é um lugar qualquer que ele está entrando ali, é uma empresa, tá? É uma empresa, você tem um bom produto para oferecer e é uma parceria, o bom produto e o bom atendimento. Quanto melhor você atender o seu cliente, mais autoridade você tem de mostrar para o seu cliente que a sua empresa tem regras a serem cumpridas. Documentação, sinal, né? Dependendo aí do serviço que você presta, tá? Então é isso, olha, hoje nós falamos aí, né, debatemos aí, o cliente tem sempre razão? Sempre não. O cliente tem razão de exigir que você, prestador de serviço, empresário, empreendedor, entregue para ele tudo que você combinou. Isso aí é obrigação nossa, entregar tudo aquilo que você prometeu. Portanto, antes de prometer algum serviço, você pensa bem se você vai conseguir cumprir. Se aquele serviço que o cliente está pedindo faz parte ali da tua grade de produtos, tá? Porque é uma forma de... Você quer acabar com o teu nome, você quer acabar com a sua empresa, é você não entregar aquilo que você prometeu, tá? Então, o cliente tem sempre razão a partir do momento que ele quer que você entregue, né? Entregue aquilo que você prometeu, porém o cliente não tem razão na hora que ele quer mudar as suas regras, que ele quer passar por cima das suas regras, tá? E essas regras, você é que vai fazer as suas regras de acordo com o seu produto, com o seu horário de trabalho, com o que você precisa para poder prestar um bom serviço para o seu cliente. É você que vai achando, né? Assim como eu achei, como eu fui encontrando aí os requisitos básicos para que a pessoa pudesse locar aqui com a gente, documentação, o valor do sinal, o horário de atendimento, de que forma é o atendimento, você também vai achar, né? Vai achar aí de acordo com o seu serviço. Então é isso, o cliente tem sempre razão quando ele exige que você entregue o que prometeu, porém o cliente não tem razão quando ele quer mudar as normas da sua empresa, porque esse cliente ele não vai conseguir mudar as normas de um banco, por exemplo. Se você chega 4-1, né, dentro de um banco, na porta de um banco, você consegue entrar? Não. E o cliente consegue mudar isso? Não. Deu 4 horas, infelizmente, sinto muito, mas o cliente não entra mais no banco.
E é dessa forma que acontece, né? Dessa forma, as normas, as regras, elas estão aí para serem cumpridas, né? A nossa bandeira já diz ordem e progresso. E quando a gente tem regras, que a gente tem as nossas regras a serem cumpridas, e a gente também tem as dos clientes, é a partir daí que a gente organiza a nossa empresa, organiza a nossa carta de clientes, tá? A gente precisa entender que nem todo mundo que procura a gente são nossos clientes, são pessoas que vão aceitar as nossas regras. Então, assim, o sol nasceu para todos. Muita gente me procura, eu dou a maior atenção do mundo, o maior carinho do mundo, eu mostro como funciona a nossa empresa. Muita gente contrata com a gente, mas também tem muita gente que não contrata, né? Então aí, conforme a gente vai passando os anos, que a gente vai amadurecendo como pessoa e amadurecendo como empresário, a gente vai vendo que nem todo mundo é pra gente. E a gente tem que aceitar isso de forma madura e de forma saudável, né? Porque a gente está aqui para prestar um bom serviço, né? Estamos aqui para prestar um bom serviço. Essa é a nossa bandeira, o nosso lema, a nossa missão. Prestarmos um serviço de excelência, tá? Porém, se o cliente não aceita de que forma a nossa política, né? A política da empresa, infelizmente a gente não tem o que fazer. A gente não pode aceitar clientes a qualquer custo, a gente não pode abrir mão de regras. Se existem aqueles clientes que aceitam as nossas regras, que cumprem o combinado, da mesma forma que a gente tem que cumprir o combinado, o cliente também tem que cumprir o combinado com a gente, por que a gente vai abrir mão das nossas regras para agradar aquelas pessoas que querem mudar o que a gente conquistou? Se a gente determinou, né? Se eu determinei, eu vou usar o meu exemplo, tá? Se eu determinei que na minha loja a pessoa só pode alugar a decoração com a identidade, com o comprovante de residência e só reserva com 50% de sinal, foi porque eu vivenciei situações que me fizeram tomar essa decisão, que só dessa forma as coisas iriam dar certo. Porque muita coisa pode acontecer se um material for alugado somente de boca, se a gente não colocar por escrito tudo que a gente está fornecendo, né? Fica algo muito vago. E é uma forma de mostrar para os nossos clientes que a nossa empresa é séria, que é tudo documentado, é tudo vistoriado, tudo que é prometido é cumprido. O cliente, quando ele vem aqui, porque o nosso 95% do nosso fluxo de decorações e eventos, ele acontece no final de semana, né? Então, assim, para cada dia da semana aqui na loja, cada dia é uma atividade, é destinada para uma atividade diferente, né? Na sexta-feira é o dia da gente liberar as nossas decorações de Pega e Monte, do sistema Pega e Monte. Então, na quinta-feira, a gente já prepara tudo. Eu não trabalho com, por exemplo, não gosto de trabalhar. Geralmente, a gente até tenta ajudar o cliente de alguma forma, mas o nosso cliente ideal é aquele que contrata os serviços de forma antecipada, para que a gente possa preparar tudo com calma, porque as nossas mesas são pintadas, os nossos tecidos são lavados, passados, a gente gosta de perfumar todo o nosso material, a gente vistoria tudo. Se porventura alguma peça que está reservada está quebrada, eu saio para comprar, para repor, né? Então, dessa forma antecipada, a gente consegue entregar para o cliente um produto de qualidade, né? Então, eu cheguei à conclusão que não tem como a gente se desdobrar para atender clientes que chegam em cima da hora, querendo o material ali para o mesmo dia. Às vezes a gente consegue atender, mas
ao longo desses anos, eu cheguei à conclusão que o meu cliente ideal, o cliente ideal da nossa empresa, é aquele cliente que se organiza. Porque aí, só dessa forma, né, a gente consegue entregar aí um material de qualidade. E ao longo do tempo, vocês que estão me assistindo, que têm o próprio negócio de vocês vão chegar à conclusão do que é o cliente ideal para vocês, qual a melhor forma de trabalhar, se tem que pedir documento ou não, se o sinal é de 30%, de 50%, se o serviço tem que ser entregue só com 100% se tem que ser reservado só com 100% do pagamento. Isso aí vocês vão ajustando, conforme a experiência de vocês, conforme o serviço, conforme o produto de vocês, né? Sempre lembrando que a relação de empresa e cliente é uma troca, tá? Nós temos a obrigação de fornecer exatamente aquilo que o cliente contratou. E o cliente tem, né, que fazer a parte dele, que é cumprir aí as regras, né? As regras da empresa. Toda empresa que se preze tem regras, tem normas, tá? Para que a gente continue, para que a gente continue aí prestando um serviço de qualidade, tá? Então, eu acho que a gente já tá chegando ao fim. Espero ter ajudado. Se alguém quiser fazer algum comentário, me perguntar alguma coisa, eu já tô terminando, tá? Chegamos à conclusão aí que o cliente, de forma geral, nem sempre ele tem razão. O que faz ele não ter razão é ele querer passar por cima das regras da empresa, tá? É querer comparar a gente com o preço do concorrente, é querer não cumprir aí a parte dele em relação à documentação, a sinal, a prazos. Nós devemos trabalhar sempre com prazos e a gente precisa lembrar que quem bate o martelo das regras da nossa empresa somos nós, quem dita as regras somos nós, que somos os empresários e empreendedores, porque a gente é que sabe, né, o que a gente precisa para poder tocar o negócio de forma satisfatória e entregar o produto aí de uma forma plena e sem nenhum custo, sem nenhum prejuízo aí para nossa empresa, tá? E é isso, pessoal. Olha, por mim, eu ficaria aqui falando a noite toda. Espero poder ter ajudado. Gostaria muito que vocês deixassem um comentário, alguma pergunta. Eu vou tentar estar aqui às quartas-feiras, tá? Trazendo aí sempre um assunto sobre atendimento ao cliente, sobre empreendedorismo. Eu sou uma grande incentivadora do empreendedorismo feminino. Hoje nós falamos aí do cliente, se ele tem sempre razão ou não. Quem chegou depois, assiste, vai ficar gravado. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Que também eu falo do empreendedorismo feminino. Vocês procurem lá que vocês vão me achar, tá bom? E é isso aí, olha, gratidão a Deus por mais esse encontro, gratidão a vocês aí por terem me assistido, por estarem comigo aí, e é isso. Espero ter ajudado. Tudo de bom para vocês, sucesso na empresa de vocês e até o próximo vídeo.